Olá, queridos amigos, queridas amigas, estamos iniciando o estudo do livro Opinião Espírita, apresentado por mim, André Luiz Querini Vilar. Agradeço à TV A Caminho da Luz e ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, o CEPAC, pela oportunidade que estão me dando de juntos nos encontrarmos neste estudo fantástico. O livro Opinião Espírita é um livro recebido pelos dois médiuns, Chico Xavier e Valdo Vieira. Chico recebeu os capítulos pares de Emmanuel, Valdo Vieira os capítulos ímpares de André Luiz. Eram páginas recebidas nas sessões públicas da Comunhão Espírita Cristã em Uberaba. O consolo, o carinho, o estudo que a espiritualidade fez em torno das obras da codificação, das obras de Allan Kardec. E hoje veremos uma página, capítulo 9, portanto, número ímpar, recebido pelas mãos de Valdo Vieira, ditado por André Luiz, que sabemos tratar do Dr. Carlos Chagas. O capítulo 9 tem como título Estar com Tudo e corresponde ao Livro dos Espíritos, questão 886. Recorrendo ao Livro dos Espíritos, vamos encontrar a questão 886, inserida no livro terceiro. O livro terceiro é o livro que trata das leis divinas ou naturais, capítulo 11º, Lei de Justiça, de Amor e de Caridade. Então, são 10 leis que Allan Kardec coloca junto da espiritualidade amiga, num estudo didático em que nós vamos aprendendo, reafirmando e analisando este código divino que chega para todos nós. E como última lei, a 10ª lei, não menos importante que as outras 9, diria até mais, a mais importante é esta 10ª, que é a lei de justiça, de amor e de caridade. E neste contexto, a sensibilidade de Kardec é fantástica. Ele, no item terceiro deste capítulo, Caridade e Amor ao Próximo, a questão 886 é uma que eu sempre comento nas palestras, nos seminários e eventualmente nos programas, se encaixa no seu contexto. Para mim é uma das pedras preciosas. Todas as perguntas daqui são valiosas, mas há aquelas que saltam aos nossos olhos, que nos chamam mais a atenção, e esta é uma delas. Pergunta Kardec: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Qual o verdadeiro sentido? Interpretação é muito pessoal. Então, para mim, caridade é dar uma cesta básica. Para mim, caridade é falar a verdade para a pessoa na face dela. Para mim, caridade é pegar um dia na semana e visitar um lar de idosos, e frequentar uma sopa fraterna, e participar de uma ação solidária. Cada um entende de uma forma, mas olha a pergunta de Kardec. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Então, além dele perguntar o sentido verdadeiro da palavra caridade, que foi sendo manipulada, modificada ao longo do tempo, ele já pergunta, já que Jesus é o guia e o modelo, como vimos em questões anteriores nesta mesma obra, já que Jesus é o guia e o modelo, perfeito. Como Jesus entendia o seu verdadeiro sentido da palavra caridade? E aqui há uma resposta que, se nós colocarmos em prática, nós vamos entrar no caminho da caridade. Aquela caridade que inspirou Allan Kardec e Paulo de Tarso a dizerem no Evangelho segundo o Espiritismo e ser o estandarte do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Mas não é daquela caridade presunçosa. Não é daquela caridade soberba em que eu dou as mãos cheias, as pessoas vêm e me aplaudem. Não. Fora da caridade não há salvação, é no sentido e no contexto que hoje estamos tendo a oportunidade de estudar.
Então responde a espiritualidade em 3 partes. Eu vou ler ela seguida e vamos desmembrando. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então vamos lá. Benevolência para com todos. Colocarmos à disposição da utilidade do próximo. É não guardarmos o conhecimento somente para nós, é não guardarmos o consolo somente para nós, é procurarmos interagir com este meio em que vivemos, ainda marcado por muitas lutas, por muitos conflitos, é aproveitarmos a oportunidade que estamos tendo, de valorizarmos o nosso dia. A benevolência já começa de nós para conosco mesmo, começa com os nossos familiares, se estende no nosso trabalho, se estende no templo de oração onde nós estamos. A benevolência, ela não escolhe com quem serei benevolente. Ela é para com todos, por isso que ela é difícil ainda no nosso grau evolutivo. Quando eu vejo, eu já estou ajudando o amigo e rejeitando o inimigo. Quando eu vejo, eu estou apoiando o afim e estou tacando na masmorra aquele que eu não tenho afinidade alguma. Então nós vemos que os nossos pesos ainda e as nossas medidas não são equânimes. Eu vejo por mim, pessoas às vezes perguntando, você é justo? Não sou justo. Não sou justo porque eu não trato todos por igual. O dia que eu tratar todas as pessoas por igual, naturalmente eu poderei ostentar o título de ser uma pessoa justa. Mas hoje eu ainda não sou. Serei um dia, não nesta existência, mas estou procurando estar a caminho de um dia ser justo. A benevolência repousa justamente nesta justiça, em ver todos por igual e procurar fazer por todos com o mesmo carinho, com o mesmo devotamento. O que no meu caso não procede da realidade. O que no meu caso não caminha com a realidade. Mas a resposta não para por aí, continua. Indulgência para as imperfeições alheias. Indulgência é o perdão àqueles atos que cometeram, que aos nossos olhos são equivocados. Indulgência para as imperfeições alheias. Eu diria mais. Antes de perdoarmos as imperfeições dos outros, precisamos perdoar as nossas próprias imperfeições. O auto-perdão. Antes de eu ser benevolente, fraterno, amoroso, indulgente com o próximo, eu tenho que ser tudo isso comigo. Então a auto-indulgência, o auto-amor, o auto-perdão, a auto-caridade, só pode sair de mim o que eu possuo. Se eu não possuo a virtude, evidentemente que não sairá nada. Tem pessoas que dizem assim para mim, André, hoje eu perdi 3 vezes a paciência. Eu brinco com as pessoas e digo assim, você não pode ter perdido o que não tem. É muito difícil a pessoa que tem a paciência. Há dias que nós estamos mais tolerantes. Agora, paciência, como significa no nosso dicionário, poucas pessoas eu conheci nessa existência que eu poderia dizer assim, fulano desenvolveu a paciência. Fulano é uma pessoa pacienciosa, é uma pessoa paciente, é uma pessoa tranquila. Então esta forma de vermos o mundo é até terapêutica, porque nós vivemos numa sociedade injusta. Injusta do ponto de vista econômico, ainda a fome, a desigualdade, pessoas em palacetes e pessoas morando nas ruas ou em casas muito simplesinhas.
Nós vemos pessoas que não fazem esforços e tendo muito, pessoas que se esforçam a vida toda e não tendo nada. À luz do Espiritismo, nós compreendemos todas essas desigualdades, o que não deixa de apelar aos nossos corações por vermos a fragilidade da experiência que o outro está passando. Mas é interessante que quando eu vejo o meio imperfeito em que eu vivo, e eu percebo que mesmo sendo imperfeito, eu posso colaborar para que o mundo seja menos imperfeito do que ele já é, eu me coloco à disposição do trabalho. Eu não fico mais como um espectador. Eu não fico mais como visualizando apenas o meu meio. Eu passo a ser também um participante. Então, é fácil lavar as mãos quando há problemas. Olha, o problema não é comigo, eu não sei de nada, vai resolver com a sua mãe, vai resolver com o seu pai, vai resolver com o chefe, vai resolver direto com o funcionário, vai resolver com o passista, vai resolver com fulano. É fácil quando olhamos assim, mas com a visão do Espiritismo, com a visão espírita que nós temos hoje, nós não devemos fazer e agir desta forma. Pelo contrário, se temos a oportunidade de pegar o nosso conhecimento e esmiuçar e facilitar para as pessoas que estão ao nosso lado, não deixa de ser uma caridade sublime. Uma caridade maravilhosa, em que chega ao nosso encontro como uma forma de convite ao trabalho. Tem pessoas que imaginam que trabalhar no bem é estando vinculado a uma igreja, a um centro espírita, a um templo de oração. Não, eu posso fazer tudo isso dentro de um templo de oração, mas devo fazer também fora de um templo de oração. Devo no sentido de dever moral. Aquele dever que não é os outros que vão me pedir, mas é a minha própria consciência que vai falar, André, o conhecimento que você tem, você já tem material suficiente para fazer isto e aquilo. E aí eu vou para frente, eu vou caminhando. E a última parte da resposta, que como Jesus entendia a caridade, perdão das ofensas. Interessante porque um jornalista, certa feita, chegou para Chico Xavier e perguntou para o saudoso médium mineiro, Chico, na tua visão, qual foi a virtude mais difícil que Jesus vivenciou? Chico Xavier disse assim, para Jesus, pelo tamanho do seu coração, pela extraordinária bondade que ele já possuía, todas as virtudes estavam desenvolvidas no seu grau máximo. Mas, se tivéssemos que colocar como uma que ele deixou como significativa, é o seu último ato de vida, quando ele está na cruz, ao lado de outros crucificados também, e ele olha para os céus, quem contempla a face divina do Pai, do Criador, e diz assim, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E aí o Chico dizia, prestem atenção, Jesus intercedeu pela humanidade, mas o seu coração bondoso não sentiu raiva, não sentiu ódio, não sentiu nada pelo que fizeram com ele. Ele intercede para o Pai porque não sabiam o que estavam fazendo. Então o perdão realmente é uma virtude muito difícil, porque eu preciso tirar de dentro de mim, a raiva, o rancor, aquele sentimento ruim, para que possa um sentimento novo florescer. Por isso que o perdão é difícil. Por isso que o perdão ele exige de nós esforço, dedicação, exige de nós uma certa dose de amor. Não é fácil escrever sobre o perdão, não é fácil falar sobre o perdão. Como é que nós vamos falar com uma mãe que tem um filho único e esse filho único foi morto por bandidos no assalto? Como é que você vai falar para uma mãe perdoar? Como é que você fala de perdão para uma mulher que foi vítima de violência sexual, de um estupro, por exemplo?
Como é que você vai falar de perdão para essas coisas que temos visto? Então, não é fácil falar de perdão. Perdão é fácil de entender. Superar o que aconteceu, não guardar mágoa, não guardar isso, não guardar aquilo, tudo muito bonito. Agora, quando chega a ser o nosso coração o convidado a perdoar, nós sabemos que não é tão simples quanto imaginamos. Retornando agora para o livro Opinião Espírita, capítulo 9, Estar com Tudo. Então já vimos a questão 886 e agora veremos o comentário de André Luiz, que é Dr. Carlos Chagas, ensinando-nos. Frequente encontramos companheiros de excelente formação moral, convictos de que atender à caridade será aceitar tudo e que a paciência deve tudo aguentar. Então nós percebemos que não. Tudo tem limite. Eu sou caridoso, a pessoa pode me roubar, a pessoa pode abusar de mim, a pessoa pode fazer o que quiser, eu sou caridoso. Olha, a pessoa pode fazer o que quiser, que eu tenho paciência. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque Chico Xavier dizia, nós precisamos ser bons. Bonzinhos é sinônimo de bobo. Então, nós temos que parar com aquela mania de achar que caridade é ficar ouvindo ofensa dos outros, é ficar suportando tudo, é ficar calado. Então, nós temos que entender que caridade não é assim, não. Paulo de Tarso, por exemplo, ele sabia ouvir, mas ele também sabia falar. Quantas vezes ele não deu as suas opiniões que mudaram o curso equivocado que o cristianismo daquela hora estava passando? Quando era uma coisa pequena, como a questão da circuncisão, ele ficou quieto para não dividir a igreja. Mas quando ele era convidado a dar uma opinião, ele não fugia. Então hoje, nos tempos modernos, não é? Eu não vou falar isso não. A pessoa pode não gostar. Eu não vou falar aquilo porque eu vou seguir o politicamente correto. O politicamente correto é hipocrisia. Você não fala o que pensa, você não age conforme gostaria e vive uma ilusão. É a precariedade do coração humano nos tempos modernos. Não vou falar, não vou pensar, não vou... Deixa como está. Então aqui André Luiz já nos fala para tomarmos cuidado e não sermos coniventes, covardes, e não pararmos a nossa evolução frente aos outros. Então caridade e paciência não é suportar tudo calado, não. Porque às vezes eu estou incentivando a pessoa continuar daquele jeito. A pessoa faz, eu não falo, o que a pessoa vai pensar? Que eu estou consentindo. Quem cala, concorda. Então aqui ele nos fala, cuidado para não confundir a caridade. Eu tenho uma empresa, o meu sócio está me roubando, mas eu sou espírita, eu sou caridoso, não tem problema, mete a mão na cumbuca aí que está tudo certo. Ora, precisamos também despertar o bom senso. Continua. A evolução, no entanto, para crescer, exige muito mais a supressão que a conservação. Então, supressão, suprimir, tirar, do que aquela conservação. Então, a gente mantém muitas vezes as pessoas na senda errada por não falarmos, por não alertarmos. Então, aqui no Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, o CEPAC, o Dr. Adroaldo ele é muito franco. Ele diz, olha, ninguém é obrigado a frequentar o CEPAC. Itapeira deve ter umas 8 ou 9 casas espíritas. E muitos bairros que não tem casa espírita nenhuma. Então tem muito que o espiritismo crescer aqui na cidade de Itapeira. Se não está contente com a metodologia da casa e com a disciplina da casa, procure uma casa ou funde uma casa. Agora, o que nós não podemos é, com medo de perder trabalhador, deixar com que a casa espírita fique a casa da mãe Joana, que o lar fique a casa do Zé Ninguém, que o trabalho fique a casa do Zé Ninguém,
Porque nós não gostamos muito de disciplina, não. Nós não gostamos muito assim de horário, de deveres, nós gostamos de direitos em tudo. Não é só no quesito profissional, não. É no quesito de casa também. É no quesito do centro espírita. Nós não queremos saber muito dos deveres. Eu quero meus direitos. Então isso tem feito com que as casas tenham voluntários, por exemplo. Há mais de 10 anos o CEPAC não tem um voluntário, nós temos trabalhadores. Então, para ser um trabalhador do CEPAC, você tem que estar obrigatoriamente no grupo de estudo. Porque diz o Dr. Adroaldo, se você não está no grupo de estudo e não sabe o que é o espiritismo, como é que você vai servir bem numa casa espírita? É igual o médico que nunca estudou medicina, o advogado que nunca estudou direito, o engenheiro que nunca estudou engenharia, ele vai conceber o quê? Então a gente tem um monte de espíritas aí que dizem ser espíritas, mas que nunca leram um livro espírita, que nunca frequentaram um grupo de estudo. E esse método tem funcionado maravilhosamente. O exemplo foi na pandemia. Nós fomos uma das poucas casas na região, para não dizer a única, que não fechamos. Pelo contrário, estávamos abertas de segunda a sábado e no domingo com as portas fechadas, apenas com o grupo de trabalho. Então, isso é fruto do quê? Da disciplina. É o fruto do quê? Do esclarecimento. É o fruto do quê? De mostrar para as pessoas que a casa espírita, além de ser uma casa de caridade, também é uma escola. E quando nós trazemos isso para a nossa vida, facilita o nosso dia a dia. Mas continua André Luiz. Em nenhum setor da existência, o progresso e a cultura se compadecem com o estar com tudo. Então, em nenhum setor da existência, o progresso e a cultura se compadecem, estar com tudo. Nós precisamos observar as oportunidades que batem à porta de nossa casa. Todos os dias são convites e mais convites a pegarmos o material maravilhoso que nós temos e traduzirmos ele em forma de ação. Então eu percebo que às vezes o cansaço do dia, a vida agitada que todos nós temos, vamos deixando a cultura de lado, vamos deixando a leitura de lado, o trabalho de lado, o trabalho espiritual de lado. Então o nosso espírito vai crescendo conforme nós vamos também suportando e criando resistência contra o mal. A nossa luta aqui não é para vencer os outros, é para vencer as bandeiras que nós mesmos hasteamos da maldade em nós. É o nosso eu doente. Às vezes falamos da sociedade como se não fizéssemos parte dela, não é? Ah, a sociedade está corrompida. Ah, a sociedade está doente. Ah, a sociedade está desigual. Mas se nós analisarmos dentro de nós mesmos, em casa nós somos assim. No trabalho nós somos assim. Tudo que nós vemos em proporção imensa, no topo da pirâmide, que são os empresários, os homens ricos, que são os políticos, nós fazemos em estágio menor. Nós fazemos em estágio menor. Então eu achei interessante, não é? Tivemos alguns meses atrás a Copa do Mundo e nós percebíamos ali que às vezes nós gastamos bilhões, trilhões para fazermos estádios, sendo que a maioria deles foram desmontados, foram apenas para o evento da Copa do Mundo. E eu, na minha ignorância, sem saber cálculos, sem saber valores, eu fiquei imaginando um único daqueles estádios que foram montados e desmontados para a Copa do Mundo, aqueles trilhões que foram investidos em tecnologia, beleza arquitetônica, modernidade tecnológica, quantos hospitais não dariam para ser feitos em países de terceiro mundo, como é o caso do Brasil? Eu estava estudando outro dia, lendo algumas coisas sobre a Índia. A Índia tem
mais de 300 milhões passando fome. 300 milhões é mais de 100 milhões a população do Brasil, quase. O Brasil tem 210 milhões de habitantes. Na Índia nós temos um Brasil e mais um terço passando fome. Sem energia, sem água, sem saneamento. Muitas vezes tomando banho no rio Ganges, que passa corpo morto, que passa fezes de animal e de gente. Toma um banho ali. Então eu fiquei imaginando, não é? Comigo mesmo. Temos a capacidade de gastar trilhões. Eu não sei quanto que ficou para o Catar, aquela coisa toda exuberante. 10% daquele valor todo, não vamos nem trabalhar com o valor todo que eles gastam, mas 10% daquilo, quantos países não seriam beneficiados? Quantos países não seriam auxiliados com hospitais? O Brasil, por exemplo, nós falamos muito, não é? No Rio de Janeiro, em São Paulo, Belo Horizonte, nas capitais, tem pessoas morrendo nos corredores dos hospitais, é verdade. Mas nós temos hoje uma capacidade para 300, 400 mil detentos e nós temos milhões de detentos. Numa cela cabe 5 a 10, nós temos 30, 40, 50 empinhocados num mesmo ambiente, nós não vemos movimentação nenhuma para dar dignidade. Roubaram, mataram, fizeram coisas fora da lei, mas já estão pagando. Nem por isso devemos tratar pior do que os animais. Então, nós precisamos observar que a campanha de solidariedade, a campanha do amor, precisa chegar nos corações nossos. Então, a sociedade é o reflexo do que nós somos pequenininhos em casa. Às vezes só não fazemos mais desatinos porque não temos uma voz que represente muita coisa na sociedade. Por isso que nós não fazemos mais. Então nós precisamos analisar que tudo que a sociedade é em estado grande, nós somos também em estado menor. André, mas roubar eu já não roubo. Maravilha, roubar já não roubamos, mas outras coisas ainda deixamos a desejar. Então é esse o cuidado que André Luiz nos convida. Continua. A caridade da vida é aperfeiçoamento. A paciência da natureza é seleção. Todas as disciplinas que acrisolam a alma cortam impulsos, hábitos, preferências e atitudes impróprias à dignidade espiritual. Todos os seres existentes na Terra se aprimoram à medida que o tempo lhes subtrai as imperfeições. Então, o tempo é o maior remédio. Agora, para os espíritos que querem alguma coisa. Porque tem espíritos que vieram da região de Capela, os exilados de Capela, em Cocheira, não aproveitaram as oportunidades e estão indo para outros planetas, como o que carinhosamente Chico Xavier chamava de chupão. Então nós estamos vendo que muitos dos que estão morrendo na atualidade, fisicamente, já não estão permanecendo na psicosfera do planeta Terra. O planeta, dentre séculos, milênios, décadas, não temos precisão de tempo, ele vai para o mundo de regeneração. Não pensemos nós que vamos ficar essa precariedade. Nós já percebemos que para Deus nada é impossível. Não tivemos aí no século XIV, XV, XVI uma leva de pintores, de escultores que vieram dar à arte a beleza? Nós não tivemos no século XVII, XVIII, XIX, principalmente na França, os iluminares da ciência que vieram dar grandes contributos para o que hoje nós somos herdeiros? Então, para Deus, nada é impossível. Não pensemos nós, não. A Terra por muito tempo ainda vai continuar essa precariedade. Não vai, não. Muitos já estão morrendo e já não estão mais ficando na Terra. E as gerações futuras que vão vindo, já vão vindo, não digo essas ainda. Não digo as que estamos carregando no colo ainda não. Mas as gerações futuras vão vir com outros comportamentos, diferente das atitudes que nós temos hoje. Por isso que
que todos nós que desejamos permanecer no planeta Terra, a senha é uma só, a caridade. Caridade da palavra, caridade da atitude, caridade do pensamento, caridade das ações, caridade de reprovarmos menos o próximo. É a caridade, é a palavra de ordem que nos chega no dia de hoje. Tudo o resto passa. Os bens da matéria passam, a beleza passa, os filhos passam porque amanhã eles terão os próprios filhos, a própria família, o trabalho haverá o dia que vamos nos aposentar. Tudo que envolve a matéria tem prazo de validade, inclusive o nosso corpo. Agora, os bens espirituais, esses não possuem data de validade. Por isso que precisamos ter metas audaciosas. Fiz um bem hoje, vamos tentar fazer 2 amanhã. Mas fazer com caridade, fazer com humildade, fazer com esquecimento de si mesmo, como já advertia nosso Senhor Jesus Cristo, que uma mão dê e a outra não saiba o que deu. Continua André Luiz. Na experiência cotidiana, os exemplos são ainda mais flagrantes. Compra-se de tudo para alimentação no instituto familiar, mas não se aproveita indiscriminadamente o que se adquire. O corpo, a serviço do espírito encarnado, às vezes se nutre com tudo, mas nunca retém tudo. Expulsa mecanicamente o que não serve. No plano da alma, a lógica não é diferente. Podemos ver, ouvir e aprender tudo, mas se é aconselhável destacar a boa parte de cada coisa, não é compreensível concordar com tudo. Necessário ver, ouvir e aprender com discernimento. Imprescindível observar um companheiro mentalmente desequilibrado, com caridade e paciência, mas em nome da caridade e da paciência não se lhe deve assimilar a loucura. Então aqui ele dá o exemplo da comida, não é? Eu vou comer. O nosso corpo vai guardar apenas o que ele precisa, o que ele não precisa vai embora. Assim também é com a despensa de casa, vamos comprando, mas não vamos sozinhos comer tudo aquilo. E aqui ele vai dando o exemplo, né? Olha, essas pessoas querem ser doidas no seu dia a dia, nós temos que respeitar, mas não temos que concordar com a loucura alheia. Interessante essas pinceladas que André Luiz nos deixa, mostrando exatamente o papel que hoje está em nossas mãos. É difícil achar o equilíbrio. Hoje as pessoas estão muito agitadas. As pessoas não, nós, porque quando falamos as pessoas parece que não estamos. Também estamos agitados. Hoje, por pouca coisa ficamos nervosos, perdemos a paciência, perdemos não porque não a temos, mas ela vem com mais eclosão. Nós percebemos que a rispidez da atitude, da palavra, do gesto estão cada vez mais presentes em nosso dia a dia. Hoje, muito difícil o lar que não tem dificuldades no relacionamento, problemas com os pais, problemas com os filhos, o desemprego batendo em muitos lares, a fome. No núcleo Chico Xavier mesmo, em 2022 todo, foram 3 toneladas por mês. Nós estamos falando de 39 toneladas no ano, quase 40 toneladas de comida para uma cidade de 70 ou 80 mil habitantes, que vai apenas uma parte de Itapira lá pegar a refeição. E já para este ano estamos aumentando, porque estamos vendo a fome. Fazíamos, há 10 anos atrás, um panelão de sopa aos sábados. Era uma alegria, e sobrava sopa, a gente colocava mais nos potes para eles, era uma beleza. Hoje nós estamos fazendo 4 panelões de sopa, mais de 240 litros de sopa, e não vence. Tem dias que fica 3, 4, 5, 6 famílias sem ter, porque nós também não temos material para fazer. Hoje fazer 200, 300 litros de sopa, haja batata, haja chuchu, haja macarrão, haja cenoura.
Em casa, às vezes eu vejo, vamos fazer em casa, uma cenoura, uma batata, um chuchu, uma mandioca, você faz uma bela de uma sopa. No centro é caixas e mais caixas por sábado. E às vezes o preço da batata sobe, o preço disso sobe, o preço daquilo sobe. E quando tudo sobe, nós ganhamos menos, porque o centro funciona à base de doação. Doação física, não de dinheiro, doação mesmo de batata, doação de cenoura, doação de chuchu. Então nós percebemos a fome aumentando, nós percebemos as dificuldades. E uma coisa bonita que eu tenho visto em Itapira é que igrejas evangélicas, que até alguns anos atrás censuravam o trabalho que nós, os espíritas, fazemos de assistencialismo, eles censuravam. Hoje eu já vejo a igreja, por exemplo, perto do núcleo, que nós dividimos o mesmo muro e nos damos maravilhosamente bem, respeitam o nosso trabalho, sempre muito cordiais conosco e nós igualmente com eles. Eles já distribuem cestas básicas, já movimentam para distribuir agasalhos. Então nós estamos percebendo que é o papel do cristianismo, independente se é católico, protestante, espírita ou qualquer coisa que diga ser ter o Cristo como modelo, é muito bom nós não ficarmos apenas no discurso. É como Francisco de Assis dizia, pregue o Evangelho de Jesus, se precisar use as palavras. O que ele quer dizer? Que o menos importante em divulgar Jesus são as palavras, o mais importante são as ações. O que as pessoas mais precisam é do alimento, é do abraço, é do olhar, é do ouvido. Isso transforma, isso muda a vida de uma pessoa. E encerra André Luiz dizendo, devemos tratar com benevolência e brandura quantos não pensem por nossa cabeça. Entretanto, a pretexto de lhes ser agradáveis, não se lhes abraçará os preconceitos, enganos, inexatidões ou impropriedades. A doutrina espírita está alicerçada na lógica e para sermos espíritas é impossível fugir dela. Há que auxiliar a todos como nos seja possível auxiliar, mas tudo analisando para que o critério nos favoreça. Paulo de Tarso, escrevendo aos Coríntios, afirmou que a caridade tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, mas não se esqueceu de recomendar aos Tessalonicenses que examinassem tudo retendo bem. Admitamos assim, com o máximo respeito ao texto evangélico, que o apóstolo da gentilidade ter-se-ia feito subtender naturalmente, explicando que a caridade tudo sofre de maneira a ser útil, tudo crê para discernir, tudo espera de modo a realizar o melhor e tudo suporta a fim de aprender, mas não para estar em tudo e em tudo a aprovar. Maravilhoso texto, maravilhoso convite a sabermos o que devemos aprovar e o que devemos orientar. Não é tudo não que devemos aceitar, não é tudo não em nome da caridade, em nome da paciência, eu vou ficar quieto, não. Eu me lembro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, quando numa das últimas perguntas, Allan Kardec pergunta, é permitido repreender o mal alheio? E aí São Luís responde a Allan Kardec, essa é uma questão que precisamos examinar com caridade. Mas se o mal alheio prejudica apenas a ele, o exemplo de um mal alheio que prejudica apenas a ele é o alcoolismo, é o tabagismo, as drogas, a prostituição, a inércia, a preguiça. Se isso está prejudicando apenas ele, apesar que o alcoólatra, bebendo muito, pode ficar bêbado, pegar um carro e cometer um acidente. Então, o alcoolismo, até certo ponto, só prejudica ele, mas quando não dosado, pode também ser uma arma sendo utilizada para ferir ou matar as pessoas ao nosso lado. Mas o mal alheio são os vícios que prejudicam apenas a nós, igual o cigarro, por exemplo. Estou ferindo os meus pulmões. Estou machucando os meus pulmões. Não estou ferindo as pessoas que estão ao meu lado. É um mal que estou apenas me prejudicando.
Então diz a espiritualidade a Kardec que neste caso nós não devemos não perder tempo, porque as pessoas hoje têm informações. Hoje você pega um maço de cigarro, se você virar ele, você vê pessoas mutiladas, sem pernas, sem braços, sem isso, sem aquilo. Então nós não somos mais os mesmos de 30 anos atrás, 40 anos atrás, quando o cigarro chegou, em que não tínhamos as informações que hoje nós temos. Hoje nós temos informações. Então esse é um mal que prejudica apenas a ele. Então nesse caso, diz que não devemos adentrar o livre-arbítrio da pessoa. Se a pessoa vem à nossa direção e fala assim, André, eu estou fumando, eu estou bebendo, eu estou isso, aquilo, qual é a sua opinião? Aí nós damos, porque a pessoa nos pediu. Agora, quando o mal alheio prejudica um grupo, então eu tenho na casa espírita uma pessoa que é maledicente, que é fofoqueira, que planta discórdia, que joga um contra o outro, que ouve A e fala B, aquele tipo de pessoas que nós temos em casa, no trabalho, no centro espírita, em toda parte, é preferível que a gente retire a pessoa e permaneça a paz dentro daquele ambiente do que nós termos aquela pessoa dividindo o grupo. Então arremata o Espírito de São Luís dizendo, é preferível que se perca uma pessoa do que se perca todo o grupo. Então não é para aceitarmos tudo não. Ah, eu sou caridoso, eu sou bonzinho, eu sou virtuoso, está tudo certo. Pera lá, precisamos ter muito cuidado e moderação para não nos perder nas lamentações infundadas. Queridos amigos e amigas, estamos terminando o estudo do livro Opinião Espírita, capítulo 9, são 60 capítulos. Hoje estamos terminando o capítulo 9. Lembrando que toda quarta e toda sexta, às 20h15, fica disponível um novo vídeo aqui no canal. Então você é o meu convidado a estarmos juntos estudando e aprendendo com Emmanuel e com André Luiz. E a sua ajuda no canal, ela é muito importante. Colabore com o canal, se inscreva no canal, habilite as notificações, curta os nossos vídeos, deixe o seu comentário nos vídeos, se torne membro do canal e colabore com as atividades do CEPAC. A sua ajuda, ela é muito importante. Votos de muita paz, de muita luz e até o nosso próximo encontro.